Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Rodrigo Mendonça, que para quem não sabe é meu irmão também, então nosso querido irmão. Agradeço desde já por aceitar o nosso convite, Rodrigo, para fazer, né, o início desse projeto Espírito e Vida, que é uma oportunidade para falarmos sobre como temos colocado o Espiritismo em prática nas nossas vidas. Então, fica o convite a todos, né, para participarem do Espírito e Vida e que vocês possam enviar também temas, sugestões, para que possamos debater aqui, né, ao longo dos nossos meses e sabermos como está o Espiritismo em nossas vidas. Então, muito obrigada pela participação, Rodrigo. Né, Dona Odelice, seu Cavalcante estão orgulhosos de verem os irmãos em tela pela primeira vez. Bom, obrigado pelo convite. A gente não facilitou a identificação de que somos irmãos porque nós usamos sobrenomes diferentes, né? Fica aparecendo aqui nessa gravação que eu uso o Mendonça, você usa o Barros, mas pode ser que alguém nos identifique aí pela semelhança física. Foi um prazer, é um prazer aceitar, um prazer fazer parte e agradeço desde já a você e ao seu Luiz pelo convite. E o tema que o Rodrigo falará hoje será sobre paternidade. Ele que será, né, o nosso primeiro convidado a participar do projeto Espírito e Vida. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos fechar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do trabalho na noite de hoje, que possamos aprender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará e que possamos refletir sobre o Espiritismo em nossas vidas. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, Rodrigo. Bom, vamos falar de paternidade. Para mim foi um desafio, apesar de ser pai, né? Sou pai do Rafael, está prestes a fazer 4 anos, então eu tenho quase 4 anos. Na verdade, um pouco mais, né? Porque a gestação também começa a contar como paternidade, como eu vou mencionar aqui. Pouco mais de 4 anos de experiência enquanto pai. Serei pai novamente, né? De uma nova criança daqui a pouco, né? Minha esposa está grávida novamente. Então foi um desafio, ao mesmo tempo que um prazer, refletir um pouco sobre essas questões, estudar um pouquinho, né, beber um pouco na fonte de quem reflete sobre paternidade e suas repercussões na nossa vida há mais tempo que eu. E o que é interessante é falar de paternidade dentro de um ambiente espírita, né? Vou deixar para conclusão essa ponte que a gente faz, mas é importante que desde já a gente tenha em mente que falar de uma paternidade responsável, presente, colaborativa e dedicada é aplicar princípios cristãos na nossa vida, e eu vou mostrar para vocês. Vou compartilhar com vocês aqui essas reflexões para a gente entender um pouquinho de como é que isso acontece. Paternidade é importante para a gente, para a sociedade como um todo, mas eu queria pontuar que a paternidade, em primeiro lugar, ela é importante para a criança. A paternidade só começa quando existe uma criança, né? Quando um filho ou uma filha é gerado. Quando existe uma criança é que nasce um pai, né? E a gente não deve esquecer que a paternidade, como eu mencionei agora nas minhas palavras de abertura, ela tem início na gravidez da mulher. Culturalmente falando, pelo menos no nosso país, a gente costuma dizer que a mulher se sente mãe, se enxerga enquanto mãe, mulher mãe, a partir do momento que ela descobre que está grávida. Por outro lado, os homens só passam a se enxergar enquanto pais quando eles pegam a criança no colo, quando a criança nasce, quando ele vê a criança ali materializada na frente dele, né? E isso é uma coisa que não deveria ser assim. A paternidade ela tem que começar ainda na compreensão de todo o processo que envolve a gestação, as consequências que a gestação tem para a mulher, que o homem passe a entender como é que isso afeta a vida dela, a vida do casal, como é que vai ser a família nesse sentido, qual é a posição dele enquanto homem casado com uma mulher grávida, né? E é interessante, inclusive, eu abri esse parênteses aqui logo no início da nossa conversa, dizendo que vou falar muito de paternidade aqui, homem, mulher, filhos, homem, mulher, mas isso, na verdade, vai valer, essas reflexões valem para qualquer configuração familiar em que haja a presença de uma figura paterna, né? Em que, dentre dois companheiros, duas companheiras, enfim, exista alguém com essa posição essa figura paterna, essa posição de alguém que ocupa o lugar do que nós, enquanto sociedade, entendemos ser o lugar de pai. Então, já fica
essa ressalva feita aqui, certo? Ah, então é isso. A paternidade ela tem que começar desde o início, junto com a mulher descobrindo sua gravidez, para que o homem compreenda o que todo esse processo significa, não só na vida dela, para que haja mais compreensão para com todo o processo, assim como também as repercussões que já existem e vão ter na própria vida dele. E por que a paternidade é importante para a criança? Pesquisas nos mostram que crianças que não têm o pai por perto, que crescem, que são criadas com o pai ausente, elas no futuro apresentam mais problemas ligados à criminalidade, delinquência, uso de drogas, dependência de bebidas alcoólicas, enfim. Isso é um dado alarmante para a gente, porque segundo o IBGE fez um estudo em 2005 e naquela época ele analisou que a sociedade brasileira possuía aproximadamente 10,5 milhões de famílias chefiadas pelo que a gente chama de mães solo, né? Que são as mães que criam as famílias, criam seus filhos sozinhas, são mães solteiras ou que foram abandonadas pelos pais, enfim, são lares que são chefiados, comandados apenas pela mulher, mãe solo. 10 anos depois, o IBGE repetiu esse estudo e esse número tinha aumentado aí, foi para 11,6 milhões de famílias nessas condições. Então, a gente tem um número muito grande de famílias, consequentemente, de crianças que são impactadas pela ausência do pai, né? E aí, repetindo, as pesquisas mostram que crianças criadas com o pai ausente, né, sem o pai por perto, têm mais chances de ter problemas, né? Repetindo aqui, com criminalidade, com delinquência, com uso de drogas. Então, ser pai e realmente viver a paternidade, né, é algo transformador, não só na vida da criança, mas, em razão dessas questões de possíveis problemas, né, com criminalidade, com drogas e tudo, também é importante para a própria sociedade, como a gente vai refletir aqui durante essa conversa. Falando agora da importância da paternidade para a mulher. A paternidade é importante para a mulher quando ela foi exercida de forma consciente, participativa e colaborativa. Como é que essa paternidade ela é boa para a mulher? Ela é boa para a mulher porque o homem passa a ter consciência do seu papel enquanto companheiro, enquanto pai de uma mulher gestante, ou enquanto pai ainda presente, participativo na criação dos filhos, né? E isso faz com que surja um sentimento de companheirismo maior entre os dois. Então, isso é bom para a mulher, se é bom para a mulher, é bom para o relacionamento, se é bom para o relacionamento, é bom para a família, e famílias melhores acabam construindo uma sociedade melhor. Mas a paternidade é boa para a mulher quando a paternidade é consciente, né? Então, o que é isso? O que é uma paternidade consciente, participativa e colaborativa, como eu mencionei? O homem tem que estar consciente de que a partir do momento em que ele se torna pai, a paternidade vai causar uma transformação na vida dele, né? A transformação, ele tem que ter consciência da transformação que um filho ou uma filha causa na sua vida e na vida dessa sua família que está crescendo, né? Tem algumas pessoas que não consideram um casal como uma família, e sim como um casal, a família teria que ter filhos. Eu particularmente considero um casal uma família, então, enfim, fica só uma questão de conceito aí. O que é importante é que o homem tem que ter essa noção. Um filho, uma filha que nasce faz uma transformação na sua vida e na vida dessa família. Inclusive essa consciência de que dali em diante a vida de um outro ser, né, de um outro ser humano, passa a depender completamente de você enquanto homem e da sua mulher, da sua companheira, do seu companheiro, enfim. Essa ideia é muito, muito forte, a de um outro ser que passa a depender da gente, né? A consciência, a paternidade consciente também passa pela consciência do seu papel enquanto homem, de assumir o papel de alguém fundamental no processo de criação de uma criança, no processo de educação de uma criança, naquela possibilidade de se colocar no papel de um educador, de um orientador, daquele ser que vai ser referência, né, uma das referências para uma criança que vai se colocar no mundo, não só enquanto criança, mas enquanto futuro adulto, né, que vai continuar aí o seu legado. Isso é muito importante. E nesse ponto é que a gente precisa começar a pensar em possíveis quebras de paradigmas, possíveis quebras
de paradigmas anteriores, né? Com a forma como os homens lidavam com a figura paterna, com a figura do pai, em como era ser pai de família, né? Chefe de família, essa coisa patriarcal, até um certo ponto machista, dependendo do ponto de vista, que existia no passado, que ainda existe no presente, né? A gente tem que pensar na quebra desses conceitos, na reformulação de algumas ideias, do que a gente quer repassar, replicar para a nossa família, né? Que tipo de família nós queremos criar, tendo nós, homens, como a figura de pais responsáveis, conscientes, participativos e colaborativos, como eu mencionei. Essa tomada de consciência, quando o homem cria, ou toma consciência disso, do seu papel, ele automaticamente ele acaba participando mais, não só da gestação, né, que é quando nasce a sua paternidade, mas também dos cuidados com a casa, dos cuidados com o filho, com a filha, dos cuidados com a sua esposa, o seu companheiro, enfim, não só nos primeiros anos do filho, mas para sempre. Vai ser um pai participativo para sempre. Então, essa consciência é fundamental para que isso aconteça. Só que falar dessa tomada de consciência significa, do meu ponto de vista, refletir também sobre o que é ser homem. Essa é uma questão fundamental. É difícil não. É impossível falar de paternidade sem discutir um pouco do que é masculinidade, do que a gente entende por masculinidade, do que a gente entende por ser homem na sociedade ou na cultura que a gente está inserido. Então, o que é ser homem aqui? O que é masculinidade? O que você entende como masculinidade? Como é que é ser homem na nossa sociedade ocidental? Como é que é ser homem no nosso país? O que é ser homem no Brasil? O que significa isso? O que significa ser homem nessa região em que eu nasci? Você tá ouvindo a gente do Nordeste, aqui do Centro-Oeste, do Sul. Às vezes, cada região tem suas particularidades culturais no entendimento do que significa ser homem, másculo, enfim. Quais são as minhas referências enquanto homem? Que tipo de homem o meu pai é? Que tipo de homem o meu avô é ou foi? Eu quero replicar esses perfis de masculinidade que eu tenho, essas referências que eu tenho na família que eu tenho hoje, na família que eu estou constituindo. Quem foi que estabeleceu todos esses modelos de masculinidade na nossa cultura? Refletir sobre isso é muito importante, são questionamentos existenciais, assim. E esse entendimento que a minha família tem, que passou para mim, que eu herdei, que eu estou aqui refletindo sobre isso, esse modelo tem sido saudável para mim? Foi saudável para minha família? O modelo de masculinidade que meu pai tem, que meu avô teve, tem, foi saudável para minha mãe? Para as minhas irmãs? Você pode. Eu vou querer replicar esse modelo aqui que eu aprendi, ou eu vou querer estabelecer um novo significado? Eu vou querer entender a masculinidade, entender o ser homem de uma nova forma que faça mais sentido para mim, para minha mulher e para os meus filhos. O que eu vou querer fazer? Isso é fundamental porque eu vi umas entrevistas do autor do livro Papai é Pop, o Marcos Pianjas. Ele diz o seguinte: a gente não entende muito bem o que é masculinidade. Além de ser um conceito que está em transformação, um conceito que está evoluindo, que está em construção com esses pais dessa geração, que é a minha geração, de pessoas de 30, 40 anos, até 45, enfim. A gente não entende muito bem o que é masculinidade. A gente entende, na verdade, a gente sabe muito bem o que é o feminino, o que é a feminilidade. E aí a gente entende a masculinidade como sendo aquilo que é oposto ao que é feminino, né? Se o feminino é uma figura sensível, o homem então é a figura do durão, aquele que não fala sobre sentimentos, que não expressa suas emoções. Se o rosa é a cor que significa o feminino, então eu não posso gostar de rosa, eu tenho que gostar de azul, eu tenho que gostar de preto, eu tenho que gostar de cores neutras. Se o feminino é a figura que cuida da casa e dos filhos, o homem é o provedor, é aquele que trabalha fora e traz dinheiro e comida, coloca o pão na mesa, coloca a comida na mesa. Então é meio que um conceito por exclusão, por a gente não entender muito bem o que significa masculinidade. Agora, eu entendo que, pelo menos hoje, até com a facilidade da difusão de informação, a questão do ser homem está sendo muito discutida, muito debatida, então a masculinidade é um conceito que está
vamos dizer que está evoluindo, ou está se transformando, ou está até se construindo para nós, homens, deste momento presente, dessa atual geração. E aí, entendendo um pouco, né, pelo menos refletindo, né, um pouco sobre o que é ser homem e o que é masculinidade, vamos falar um pouco da paternidade, já que é impossível falar de uma coisa sem ser outra. Então, partindo daquele, fazendo essa reflexão, né, fazendo esse convite para você que está assistindo a gente, de refletir sobre o que é ser homem para você, vamos refletir agora do homem paterno, vamos refletir sobre o que é o homem paterno, o que é a paternidade. E aí eu assisti, existe um projeto muito bonito sobre paternidade chamado Pai Paterno, né? Inclusive uma expressão que já adotei aqui, já falei aqui algumas vezes, que é super interessante. Foi criado, o fundador desse projeto é o Thiago Koch, e tem um trecho de um documentário chamado Silêncio dos Homens, disponível no YouTube, inclusive, convido a todos a assistir, em que ele lista 4 pilares da paternidade, na opinião dele, que refletiu sobre o que é ser homem, fez todos esses questionamentos existenciais que eu compartilhei aqui com vocês, e eu queria analisar esses 4 pilares aqui. Para ele, para o Tiago, o primeiro pilar é o pilar do amor. Né? Paternidade, um homem está tendo filho, uma filha, está construindo uma família, né? Está ampliando sua família. Ele diz que a gente não constrói nada. Ele diz isso está super certo, isso é evangélico, é dos ensinamentos do Cristo, enfim. A gente não constrói nada em nossa vida de forma duradoura, de forma permanente, de forma sólida, se não houver amor, se não houver propósito, se não houver dedicação naquilo que a gente está fazendo. Então, o primeiro pilar da paternidade é que ela seja exercida com amor. O segundo pilar é o conhecimento. E aí ele está falando de conhecimento no sentido intelectual mesmo, de estudo, não é conhecimento prévio, enfim, o que você acha da situação, é estudar realmente. Se dedicar, saber, se inteirar, como a paternidade começa desde a gestação, se inteirar do que está acontecendo na gestação, o que acontece com a mulher, com o corpo da mulher, com a cabeça, com as emoções das mulheres, o que é um parto, o que é um parto natural, quais são as fases do parto, o que pode acontecer, essa compreensão do que acontece quando um novo ser é gerado, né? E depois, a gente está falando agora de gestação, mas assim, depois o filho nasce e tudo, é estudar, é buscar conhecimento sobre criação de filhos, sobre educação empática, sobre educação não violenta, sobre a melhor forma de se criar seres humanos melhores, enfim, é se dedicar a estudar mesmo. Afinal de contas, você está lidando com o que, para muita gente, é a coisa mais importante da sua vida, né? Muita gente tem como missão de vida a criação e educação dos filhos, isso é muito importante. Então, entender e conhecer sobre esse universo, né? Porque sem conhecimento sobre o que está acontecendo, tanto na gestação quanto na criação dos filhos depois, né? Essa questão de terceirizar a educação dos filhos apenas para a mulher, porque isso é coisa de mulher, enfim. Você não ter conhecimento sobre isso tudo faz com que você não consiga ser empático, né? E empatia, na nossa discussão aqui, é o terceiro pilar da paternidade, né? Empatia que é um caminho. A gente tem o amor como uma força propulsora, na opinião do Thiago Koch, o conhecimento como uma base para isso tudo, uma fundamentação ali, e a empatia como um caminho a ser seguido, um caminho que não tem ponto final, assim, né? É um exercício diário, um exercício constante, né, que necessita que a gente se policie na forma de falar, como é que a gente se expressa, como é que a gente lida com o outro, como é que a gente externaliza nossos pensamentos, enfim, a gente tomar um certo cuidado, ter um policiamento ali de como é que a gente se relaciona com a nossa mulher na fase de gestação, que é uma fase muito difícil, tem muita coisa acontecendo no corpo, na cabeça das mulheres nesse período, e depois como a gente se relaciona em família, pai e mãe, pai e filho, pai e filha, né? Enfim, a empatia ela permeia todos esses locais. Então daí a importância do conhecimento, do estudo sobre tudo que envolve a paternidade, criação dos filhos, porque senão, se você não tiver conhecimento sobre como fazer isso, né, como ser empático, ou como, enfim, tudo relacionado à empatia aí vira apenas uma boa intenção. Poxa, eu estou querendo me colocar no lugar do outro, mas eu erro e tal. Às vezes erra porque não sabe como fazer, não sabe o que está acontecendo do outro lado. Então, essa dificuldade, ela pode... É uma dificuldade de conhecimento mesmo, de não saber o que se passa, o que envolve aquele processo de família, da mulher, de uma mãe, né?
saber sobre isso, ter conhecimento sobre isso, te ajuda a ter uma empatia sincera, porque senão a empatia passa a ser apenas uma intenção ali, uma mera tentativa que acaba frustrando quem está do outro lado, né? Mulher e filhos. Então, assim, é um exercício dificílimo, né? Mas que tem que ser enfrentado diariamente. Eu muitas vezes me esforço e às vezes me vejo nos erros que eu cometo no meio disso. Então, assino embaixo aqui de que é um exercício super difícil, mas que não pode ser abandonado, tem que ser enfrentado no dia a dia. Sobre empatia ainda, uma coisa interessante nesse mundo, nesse universo de redes sociais, aos papais aí, que são papais pops, não porque, por serem famosos, mas porque adoram redes sociais, não adianta muita coisa você ficar batendo foto, dando beijo na barriga da mulher que está grávida, ou sair com os filhos sozinhos, sem a mãe, fazer umas fotos em momentos legais, momentos bacanas, aquele pagar de paizão, né, nas redes sociais. Se você é um cara que não está nem aí pro que a tua mulher está sentindo na gestação, para os problemas que ela está passando, não está dando apoio, se você não está nem aí para a criação dos seus filhos, não sabe o que está acontecendo na escola, não participa, não sabe quem são os amiguinhos da escola, o nome dos professores, não tem a mínima noção do que está acontecendo, dos processos pelos quais os seus filhos, a sua mulher, a sua família está passando, não adianta de nada pagar de paizão, né, para todo mundo ver, se na sua família você não está fazendo nada, na verdade, né? Não cuida de nada. E isso inclui também a participação nos cuidados com a casa, né? Não só na relação com os filhos, no cuidado com os filhos, na educação, mas também nos cuidados com a casa, porque a família envolve isso tudo, né? Então, a partir do momento que você tem o amor, né, o primeiro pilar, que você tem o conhecimento, o segundo pilar, você já consegue se colocar um pouco mais no lugar do outro, né? Você consegue ser empático. E aí, quando você consegue ser empático, a sua comunicação também vai se tornando progressivamente mais empática, porque se você, né, com empatia sabe, ou tem uma ideia de como é que o outro está se sentindo, que você estudou, você buscou entender esse processo, o que está acontecendo, e tal, você vai prestar mais atenção na forma como você fala, na forma como você se coloca, na forma como você reage, na forma como você se expressa, na forma como você se relaciona, né? Você vai dar um pouco mais de atenção à conversa que você tem com a sua mulher, você vai dar um pouco mais de atenção, se dedicar um pouco mais, focar um pouco mais quando você está conversando com seus filhos, né? Não está conversando aqui dizendo, aham, aham, tudo bem, ah, que legal, e na verdade está focado no seu celular aqui nas redes sociais, respondendo WhatsApp, respondendo e-mail. Você passa a estar mais presente, mais focado, né, na forma como você se relaciona com a sua família. E é daí que vem o quarto pilar apresentado pelo Tiago, que é o da comunicação empática. Lembrando que comunicação, ela não é simplesmente e estritamente verbal, né? Existem várias formas de se comunicar. Comunicação verbal, falar, ouvir é apenas uma delas. E é aí que a gente tem um ponto que é super interessante e super traumático, assim, super calcanhar de Aquiles na relação entre homens e mulheres, que é aquele negócio, aquela ideia que os homens têm de que, aquela crença, né, de que, olha, se você não me disse, isso não existe. A ideia de que a mulher precisa dizer tudo o que o homem precisa fazer, né? Se tem algum casal aqui prestando atenção, ouvindo essa palestra, assistindo essa palestra, já deve ter passado por uma situação de a mulher ficar extremamente chateada com o homem porque o homem deixou de fazer alguma coisa e o homem fala assim, mas você não me disse que tinha que fazer, por que que você não disse? Bastava você me dizer que tinha que fazer aquilo que eu ia lá e fazia. E a mulher, o que que se passa na cabeça da mulher? Que ela não quer é exatamente isso, é o ter que ficar lembrando, é o ter que estar sempre constante na cabeça dela, uma lista de afazeres que precisa para casa, para os filhos, e ela tem que ficar delegando isso, né, falando para o marido, sendo que a necessidade se mostra, a casa te mostra o que precisa ser feito, né? Você tem uma roupa para ser lavada e você passa e não é cego e vê que a roupa está lá, tá evidente que a roupa precisa ser lavada, ninguém precisa te dizer isso. Você tem louça na pia para ser lavada, ninguém precisa te dizer lave a louça, por favor, ou enfim, não precisa. Você tem um bebê com fralda que a fralda está suja, alguém precisa te dizer que você precisa trocar? Não há necessidade nenhuma, né? Então, essa questão do você precisa me dizer o que fazer é uma das coisas mais difíceis da relação entre homem e mulher. Já passei por várias enrascadas no meu casamento por causa disso, e sempre de muito
de muito aprendizado, assim, né? De que, poxa, realmente isso cansa para a mulher, né? E a empatia está aí, de você perceber que isso é uma questão chata, né, para as mulheres, cansativa, estressante, exaustiva até, né, quando a coisa cresce, quando é um bolo de coisas a serem resolvidas, e que basta ter um pouco mais de empatia e proatividade por parte do homem. Isso é muito importante. Então, com amor, com conhecimento, com empatia, a comunicação se torna mais assertiva, ela se torna mais transparente, ela se torna mais fluida, e comunicação é um segredo de relacionamentos. E se relacionamentos vão bem, famílias vão bem. Isso é que é importante. Então, lembrando que isso tudo é uma construção, assim, exige determinação, exige que o homem encare isso como prioridade, né? O homem deve encarar esse tipo de comportamento como prioridade. O homem deve encarar a paternidade como uma das suas prioridades, como uma prioridade, uma das prioridades na sua vida. Isso é importante. Agora, para encarar isso como prioridade, né, como para determinar-se a ser um homem assim, isso é algo que requer coragem, de assumir, né, no peito, de bater no peito e falar que, que você é assim, que você se tornou esse pai, porque vai acontecer muita situação chata, principalmente vindo de outros homens que não têm essa consciência, homens que vão zombar, né, de um amigo que está indo embora mais cedo da mesa do bar, ou de um encontro, ou de uma conversa, ou do futebol, o que quer que seja, que está voltando para casa porque quer cuidar dos filhos, quer cuidar da esposa, tem algumas tarefas da casa para fazer, ou quer passar mais tempo com sua família, com seus filhos. Isso gera brincadeiras, isso gera zombação por parte dos homens aí, né, nos grupos de homens, e aí relembrando aquela discussão do que é ser homem, né? Vai ser chamado de pau mandado, no Nordeste o pessoal chama de manicaca, né, um termo muito comum lá, e tem que ter coragem de peitar aqueles amigos que são amigos de anos e que estão fazendo graça de um comportamento que você passou a adotar desde que você se tornou um pai, e não só se tornar um pai, mas se tornou um pai responsável, presente, participativo. Então, para ser um pai paterno, para exercer a paternidade com presença e participação real, é preciso ter coragem para enfrentar uma sociedade que vê esse tipo de comportamento do homem como falta de masculinidade. Essa que é a verdade. Você tem que ter coragem de enfrentar uma sociedade que enxerga pais com esse comportamento dessa forma. Então, tem que ter coragem para ser pai, para ser um pai de verdade hoje em dia na nossa cultura. A ONU Mulheres, em conjunto com Papo Materno, Papo de Homem, desculpa, Papo de Homem, que é um canal super interessante, um site muito famoso, de assuntos de masculinidade, de homens, enfim, pesquisou em 2016 a questão de homens se expressarem, falarem sobre seus sentimentos e tudo. E tem um dado interessante aqui, de que 7 em cada 10 homens não falam de seus medos, de suas dúvidas, dos seus sentimentos mais profundos com seus amigos mais próximos. 7 em cada 10. É aquele estereótipo que a gente conhece, que homens não falam sobre suas emoções, não expressam seus sentimentos, de que o homem tem que ser durão, né? Aquele estereótipo do homem, da masculinidade que a gente discutiu aqui um pouco de tempo atrás. Então, a paternidade, ela traz vários medos, né? Não só em questões materiais, como, meu Deus, vou ser pai, vou ter um filho, preciso trabalhar mais para ganhar mais, preciso de um carro melhor para dar conforto, preciso comprar isso, comprar aquilo, preciso de uma casa melhor, acho que eu vou ter que trocar de emprego, porque eu preciso de mais dinheiro. Várias preocupações, vários medos, incertezas do futuro. E também medos emocionais, né? A gente não dá conta disso tudo, enfim. Talvez isso tenha um pouco a ver com o fato de várias famílias serem chefiadas apenas por mulheres porque os homens simplesmente abandonam o barco, né? Talvez seja essa incapacidade de lidar com esses medos, com esses desafios que surgem, pode ser uma das explicações dos homens simplesmente abandonarem suas famílias, seus filhos, seguirem suas vidas e não assumirem essa responsabilidade da paternidade. Então, ser pai é ter coragem de demonstrar, ser pai também é ter coragem de demonstrar e de falar sobre os seus sentimentos, né? O homem tem esse medo da feminilidade, como eu já mencionei, né? O homem, na verdade, ele não sabe o que é ser homem. Ele não sabe ele não sabe o que é ser homem, ele não sabe o que é masculinidade. Ele sabe o que é o feminino e que ele não quer ser feminino. Ele não quer estar nessa posição
por aquele medo do preconceito, da chacota, da brincadeira, enfim. Então é importante que nós, homens, entendamos o que é ser homem. É importante que cada um de nós construa o conceito de homem que você quer para você, que seja saudável para você, sua mulher e sua família, né? Que se adeque ao que você entende ser o mais correto como ser homem, né? Construa o seu modelo de masculinidade e banque isso, tenha coragem de assumir isso na sua família, na sua roda de amigos, no seu trabalho, né? Isso é bastante importante. Ser pai é tomar uma decisão super importante, de que além das outras coisas que continuarão a ter sua atenção, a ser prioridade na sua vida, né, a ter sua atenção como elas tinham antes da paternidade, como o seu trabalho, como os seus amigos, a sua vida social, etc., é tomar aquela decisão de que você também passará a se dedicar de corpo e alma aos seus filhos e à sua família. A coragem de ser pai passa por isso, de tomar essa decisão importante. Eu, agora que sou pai, vou me dedicar realmente aos meus filhos. E se dedicar é participar ativamente, né? Com presença real, presença real. A presença está no mesmo ambiente que os filhos, mas está, né? Um olho no gato, um olho no peixe, aqui nas redes sociais e tudo, mas está ali presente com a cabeça em outro lugar, não é presença real. Eu estou falando é participar ativamente, é estar presente realmente de corpo e alma na criação dos filhos, lado a lado com a mulher, né, ou com seu companheiro, enfim, numa coparticipação aí, numa corresponsabilidade em termos de igualdade na criação e educação dos próprios filhos. É se dedicar, participar ativamente nisso. Então, a paternidade, para mim, ela pode ser resumida nessas duas palavras: dedicação e presença. Eu enxergo nessas duas palavras, na essência dessas duas palavras, outras ideias, outros conceitos, né, que são super importantes, mas que estão ali, como, por exemplo, amor e carinho, né, que são duas coisas que deveriam ser básicos em qualquer relação humana, mas na verdade não são. Então, para mim, dedicação e presença contém aí todos os outros sentimentos, todos os outros conceitos, todas as outras ideias, valores que são importantes, né, que devem estar presentes na ideia e na prática da paternidade. E aí, se aproximando da minha conclusão, por que que é importante, eu estou fazendo essa abertura aqui desse novo projeto, né, o Espírito e Vida, por que que é importante falar de paternidade numa palestra espírita? Né? O que que tem a ver? Porque isso tudo é muito importante. Paternidade consciente, participativa e colaborativa, paternidade com presença real, ela é muito importante para a construção e manutenção de famílias sólidas, famílias saudáveis e famílias baseadas em laços de amor, de companheirismo, de ajuda mútua, de perdão dos deslizes, né, de aprendizado, de crescimento conjunto. E onde há isso tudo, há crescimento do ser humano. Quando o homem se esforça para ser um pai melhor, ele, por tabela, está se tornando um ser humano melhor, ele está se tornando uma pessoa melhor. Né? Então, há crescimento do ser humano, em termos dos pais, né? Pai, mãe, homem e mulher. Pais melhores criam crianças melhores. Crianças melhores se tornam bons adultos, adultos melhores, e constroem um futuro melhor. E é aí que reside a espiritualidade disso tudo. A espiritualidade por trás da paternidade responsável, presente, participativa, consciente. Né? O poder que uma paternidade, nesses termos, tem de formar pessoas melhores, pais melhores e crianças melhores. E a formação de pessoas melhores é um dos maiores objetivos do Espiritismo. Espiritismo que nos mostra, por meio de interpretações do Evangelho do Cristo, várias formas, né, os caminhos, os exemplos a serem seguidos para que nós nos tornemos seres humanos melhores. É isso, por isso que tem tudo a ver. Se a paternidade real, né, consciente, participativa, colaborativa, te ajuda a ser um ser humano melhor, isso é uma parte do seu caminho espiritual. Né? No nosso entendimento espírita aqui. Faz para uma parte super importante, porque a paternidade vai tomar uma parte muito grande da sua vida. E talvez a parte mais importante dela. Né?
Então, para finalizar, se você não é pai, se você não é mãe, se você não está envolvido nisso, ou se você está longe dos seus filhos, né? E lógico, você pode estabelecer seus contatos, manter o amor mesmo à distância, talvez você possa ajudar de alguma forma, pode ser através da sua profissão. É, Renata, minha irmã, sabe muito bem disso, é psicóloga, né? Talvez até trabalhe com isso na clínica, né? Daquela consciência, conscientizar as pessoas da importância de serem pais responsáveis, participativos, presentes, conscientes da importância do seu papel na criação de crianças melhores para o futuro, porque isso é simplesmente a construção de uma sociedade melhor. Então, se você não é pai diretamente, talvez você possa ajudar outros pais, outros homens, através por meio do seu trabalho, né, ou enfim, algum tipo de coisa que você possa fazer para ajudar pessoas a tomarem essa consciência. Mas, se você é pai, fica o meu recado, fica a minha demanda, essa minha reflexão, né, uma demanda enquanto um pai que tem se dedicado a se tornar um pai melhor, né, com ruma de defeitos que eu tenho, eu tento incansavelmente me tornar um pai melhor, uma pessoa melhor para o meu filho, para minha mulher, para minha futura filha, e, consequentemente, sendo um pai melhor, eu sou um cidadão melhor para a sociedade em que eu vivo. Então, você, atual pai ou futuro pai, seja um pai dedicado na vida dos seus filhos. Seja um pai presente, realmente presente na vida dos seus filhos e filhas, porque assim, além de viver uma vida, além de viver de uma forma mais intensa e feliz a sua paternidade e, consequentemente, a sua própria vida pessoal, você certamente vai estar contribuindo para a construção de um mundo melhor. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Diego. É importantíssima a reflexão sobre paternidade, sobre a construção da família, né? A família é a nossa primeira instituição social, onde nós formamos como seres humanos. Então, fica a reflexão para os nossos amigos, de como vocês estão exercendo a paternidade, né? Como os seus companheiros, né? Das nossas mulheres aqui, ouvintes, de como os companheiros estão exercendo a paternidade, para que possamos, enfim, né, colocarmos essa função, né, como uma prioridade, porque existe a função paterna, existe a função materna, né, não importa quem esteja exercendo, mas elas existem e elas precisam existir na vida das nossas crianças, né? Então, que possamos refletir como essas funções estão sendo exercidas nas nossas vidas. E o espírito, Exatamente. né? E o espiritismo está aí para nos auxiliarmos, porque o espiritismo, como muito bem o Rodrigo disse, tem no seu objetivo a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima. Então, exercendo bem os nossos papéis nessa encarnação, nós estaremos trabalhando na nossa reforma íntima, né? E que possamos voltar ao plano espiritual melhores do que viemos nesta encarnação, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Caminhar para frente. Exatamente. Muito obrigada, Rodrigo, pela reflexão, né? Que todos aqui possam refletir sobre esses papéis. E mesmo quem não é pai, né, que é um amigo, que pelo menos não brinque, né? Não chacote do seu amigo que é pai, que vai embora mais cedo, que vai cuidar dos filhos, que apoie, né? Que dê força, que parabenize esse pai que está exercendo a sua paternidade de forma exemplar, né? Então, que possamos prender todo o conhecimento na noite de hoje. Vamos fazer a nossa oração final, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão, e que possamos encher os nossos corações de amor, de dedicação aos nossos filhos, que exista paz em nossas atitudes, em nossas emoções, e que exista amor nas nossas relações, para que possamos compreender a reforma íntima, compreender os ensinamentos do Cristo. Obrigada pelo aprendizado da noite de hoje, pela oportunidade do trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado Muito a vocês. Até mais. obrigada a todos e até a próxima.